Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui novamente, né, com matéria de biologia aí, terceira semana do PET 2. Agora nós vamos falar sobre a divisão celular, né? A gente começou com esse PET 2 fazendo estudo sobre a célula e na primeira semana a gente falou sobre as características principais da célula, a estrutura dela. Na segunda semana falamos um pouquinho sobre o núcleo, a importância dele no controle da célula. E agora nessa terceira semana a gente vai falar a respeito da divisão celular. Terceira e quarta semana, o assunto é divisão celular. Na terceira semana, vamos falar sobre o primeiro tipo de divisão celular, que é a mitose. Então, o principal assunto dessa aula é mitose. Então, vamos lá, bora para a matéria. Acompanha comigo na tela aí. Então, divisão celular do tipo mitose. Então, a primeira informação importante para você entender sobre essa matéria é que a divisão celular é uma forma da célula realizar reprodução. Então a gente está falando aqui de quê? De reprodução da célula. O que é reprodução? Reprodução é quando algo dá origem a outro, do mesmo tipo, da mesma espécie, né? Então a reprodução, reproduzir, tirar cópia de si mesmo. É o que a célula faz. Então, nesse primeiro tipo de divisão, chamado mitose, a mitose é responsável para crescimento do ser vivo, para reprodução, para formar outro ser vivo, como por exemplo as plantas, as bactérias. Para o ser humano, qual a importância da mitose? Crescimento, desenvolvimento do corpo. Por exemplo, quando a gente sofre algum cortezinho, algum ferimento no corpo, o processo de cicatrização, para cicatrizar, fechar aquilo ali novamente, é preciso das células reproduzirem. Elas vão se reproduzindo, uma célula vai tirando cópia da outra e assim aquele ferimento vai se fechando. Um exemplo, ó, fazendo aqui, ó. Vamos supor que a gente tem aqui uma parte do corpo, sei lá, um braço, por exemplo. Aí, digamos que ocorreu um corte, por exemplo, numa área como essa aqui, ó. Ocorreu aqui um pequeno cortezinho aqui. Então, o que vai acontecer nesse corte? Primeira coisa, quando corta ali, o sangue começa a sair, vazar, né? E imediatamente o corpo começa a trabalhar para realizar o processo de cicatrização. Então, as células ao entorno, vamos supor que as primeiras células aqui, ó, que estão em volta do local onde foi cortado, essas células vão começar a se multiplicar. Elas vão começar a tirar cópias delas mesmas para poder fechar este ferimento, ó. Elas vão fechar esse local aqui. Então elas vão reproduzir. E esse processo, ele não ocorre de uma vez só, ele é aos poucos, ele vai ocorrendo por etapa. A primeira coisa que o corpo vai tentar fazer ali o mais rápido possível é fazer o sangramento parar de ocorrer. Então, se a gente ampliar essa imagem aqui, por exemplo, ó, disso aqui, ó, desse ferimento, o que acontece exatamente? Vamos fazer isso aqui num tamanho maior aqui, né? O ferimento. Então, o que vai acontecer ali, ó? Imediatamente, a célula começa a formar como se fossem pequenas redezinhas assim, ó, nesse local do ferimento. Para que isso? Isso aqui são as plaquetas que vão trabalhar fazendo isso aqui, ó, os fragmentos de célula. Para quê? Para impedir que as células maiores, como os glóbulos vermelhos, não consigam passar aqui, ó. É como se fossem redes para segurar essas células e não deixar elas passarem. Aí, à medida que esses fios vão se entrelaçando, vão fechando aqui, não deixa essas células passarem. É como se tivesse o próprio corpo se autocosturando, né? Fazendo uma costura aqui, fechamento, para não deixar passar. E aí, desculpa aí, pessoal, uma chamada aqui de número, né? Eu estou usando um tablet e esse tablet também ele é telefone. Então tem um chip acoplado nele e aí, né, ocorreu essa ligação, mas já cancelei. Então vamos lá. Então esse fechamento aqui, ó, para impedir as células do sangue continuar saindo. Uma vez que o sangramento parou, se você pode observar, não sei se já aconteceu com você, algum ferimento, primeiro sai aquele sangue vermelhinho, né, com mais intensidade por causa da pressão dos batimentos cardíacos, o sangue está sendo bombeado. Aos poucos ele vai perdendo a força, ele vai parando de sair, porque o sangramento está sendo estancado pelo próprio corpo. E no finalzinho vai saindo um sangue mais ralinho, como se fosse uma águazinha, porque ainda vai passando por entre esses buraquinhos que vão ficando, até conseguir fechar tudo. Depois,
as células começam a se reproduzir para poder fechar. Elas vão construindo, né? Reproduzindo, tirando cópias de si mesmo aqui, ó, para poder fechar esse espaço que foi aberto, ok? Aí entra o processo de cicatrização, beleza? Então, é uma breve explicação da importância desse tipo de reprodução, né, para o nosso organismo e para os seres vivos. E a mitose, ela é dividida em 4 etapas principais. Para que a reprodução ocorra, é necessário a existência do ciclo celular. Vamos analisar aqui comigo, ó, o ciclo celular. Aqui a gente tem uma imagem que representa o ciclo de reprodução de uma célula. Esse ciclo de reprodução, ele está dividido basicamente aqui, ó, também em 4 etapas. Ó. A gente tem essa fase aqui, que é a fase G1, tá? Na seta verde, né? Fase G1 aqui. Na fase G1, a célula está em repouso, em intervalo. Ela está ganhando força, buscando nutrientes para se recompor, reconstruir, porque terminou um ciclo de reprodução. Beleza, ela se reestruturou, ganhou força, ela entra para a fase S, fase de síntese. Síntese quer dizer produção. Produção de quê? De DNA. Ela está duplicando o seu material genético. Assim que ela duplicou o seu material genético, ela gastou muita energia, muita força, ela passa por uma nova fase de repouso e descanso, que é a fase G2. Assim que ela ganhou força e energia, novamente, recuperou suas forças, o que vai acontecer? A célula inicia o processo de divisão, que é a chamada mitose, tá? Nesse processo aqui. Então, aqui, ó descanso, ó, duplicação do material genético, descanso, recupera as energias, e aqui, ó, divisão, ela realiza a divisão. Depois ela descansa de novo e começa todo o ciclo novamente, tá? Então, esse ciclo todo aqui, ó, ele dura em torno de aproximadamente 10 horas, para que a célula possa realizar todo esse processo aí, duplicação, descanso, recuperação das energias, divisão, e assim a célula vai reproduzindo. Por isso que um ferimento, um machucado, ele leva alguns dias para conseguir fechar. Quanto maior for esse ferimento, mais difícil vai ser o fechamento dele. Às vezes precisa de uma intervenção artificial, no caso o médico tem que ir lá costurar, juntar as partes para facilitar essa cicatrização, porque às vezes o próprio corpo iria demorar muito mais tempo e isso coloca em risco a saúde da pessoa, porque, digamos assim, uma porta muito aberta durante muito tempo, a porta da nossa pele, do nosso corpo, aliás, não é a porta da nossa pele, né? A porta do nosso corpo, a pele é o fechamento, é a proteção. Uma vez que ela está aberta, o corpo está desprotegido. Então, por isso que tem que costurar para que o corpo consiga recuperar mais rápido possível e fechar aquele ferimento, se não deixar nenhuma porta aberta, ok? Então, isso aí é o ciclo celular, de forma resumida. Aí, esse ciclo celular, então, dividido em 4 grandes etapas. E quando a célula entra mesmo em divisão, que é a mitose também tem 4 etapas. É o que nós vamos falar agora. Quais são essas etapas? Elas estão aqui, ó. Veja bem. Então, uma célula, ela começa a se preparar aqui, ó. O material genético dela está todo misturado, junto aqui, ó, nessa parte aqui, ó, todo unido o material genético dela. O que o material genético dela tem que fazer? Ele tem que duplicar, ele tem que dobrar essa quantidade de material genético primeiro, que é essa fase aqui de duplicação, né? Depois de duplicado, esse material genético, ele precisa começar a se organizar para separar, ó. Ele tem que ficar alinhadinho no meio da célula, para quê? Já duplicado, né? Dobrada a quantidade desse material genético, para depois ele começar a se separar. Olha só, metade, aqui ó, a célula separou o material genético. A metade está para o lado de cá e outra metade para o lado de cá. Ó. E por último, depois que separou esse material genético duplicado, então está pronto para a célula separar, dividir, formar 2 novas células. Então cada uma dessas etapas tem um nome. Então a gente começa aqui, ó, com a primeira, né? São 4 etapas principais. A primeira, onde a célula está ainda em condição normal, é chamada de intérfase.
ela nem é considerada uma etapa específica da divisão, ela é intérfase, significa intervalo, que ela está aqui em fase de intervalo, ela não está se dividindo ainda. Aí começa então a primeira etapa da divisão, prófase. Prófase é o quê? A prófase, pró, significa antes, primeiro, preparação. Ela começa a se preparar para dividir. Então aqui é uma preparação, ó. É uma preparação, organização do material genético. Depois que ela está preparada, o que vai acontecer? Vem aqui a metáfase. Metáfase significa o quê? Meta, meio, metade. Metade, meio. Então o material genético está acumulado no meio da célula. Ele alinha no meio certinho da célula. Essa é a segunda etapa. Na terceira etapa, anáfase. Ana quer dizer separação. Separação. É a fase em que o material genético começa a se separar. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. E por último, telo. Telo, final. Acabou, finalizou, né? Então, telo, fase. Fase da finalização. Então, a célula se separa, ela se divide, ok? Então, são as 4 principais etapas aí. Então, bora para a atividade, né? Para a gente fazer a interpretação aqui, ó. Ó, a gente já começa a primeira questão aqui já com as fases, né? Vamos lá, então. A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marque a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Então, vamos lá. Quais são as etapas em que elas ocorrem? A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marque a alternativa. Aqui nós estamos falando a respeito da mitose, tá? Não é do ciclo celular. Então, da mitose. As fases da mitose é prófase, primeiro, né? Metáfase de meio, anáfase de separação e telo de final. Então, resposta aí, letra E. Número 2. Qual fase da mitose é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos no equador da célula? Equador, o que significa equador? Equador é o centro do planeta, né? No caso ali também o centro da célula. Então, quando o material genético está no meio da célula, nós estamos, ó, meio metade, né? Metade, ó, meio da célula. Letra C, metáfase. Bora para a terceira questão. Sabemos que no final da mitose, o citoplasma divide-se para formar 2 células filhas. O processo de divisão do citoplasma é denominado, então aqui é bem simples também, o nome é bem parecido, ó, citocinese. Citocinese de citoplasma, nese de divisão, separação. Então, citocinese, divisão do citoplasma. Quarta questão. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Então, essa duplicação, ela ocorre em que momento, em que parte, né? Entre as fases G1 e G2 do ciclo. Vamos conferir o ciclo lá, ó. Vamos pegar a imagem aqui. Olha, a duplicação ocorre, ó, fase G1 está aqui, G2 está aqui. Então, né, G1 é o verde e G2 é o laranja. Então, a duplicação é o vermelho. Então, ocorre entre G1 e G2. Então, a resposta aqui, ó, letra A. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta, aponte-a. Então, vamos lá. É um processo muito importante para o crescimento dos organismos. Tá ok? Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais. Células somáticas quer dizer que não são células reprodutivas, tá certo? A célula-mãe dá origem a 2 células filhas, ok? Com a metade do número de cromossomos. Não, não é com a metade, é com o número total de cromossomos. Então, isso aqui está errado, ó. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Porque aqui pediu a incorreta, né? Então, essa aqui é a incorreta.
O restante, ó, na metáfise, todos os cromossomos, cada uma das cromatas, encontram-se no equador, ou seja, no centro da célula. Então, tá certo. Letra E. As células filhas são idênticas às células mãe. Ok, tá certo. Então, a única que está errada aí é a letra D. Bom, beleza, pessoal? Então, finalizamos aí a terceira semana. Foi bem rápido, né? Para o vídeo também não ficar extenso. E encontro vocês aí no próximo vídeo, na quarta semana. Ok? Até mais.